políticas públicas nas áreas de educação, arte e cultura. Antes de mais nada, entender que a questão das políticas públicas, elas se inserem na ideia de interferência e modificação da realidade. Isso quer dizer, ao invés de nós imaginarmos que sofremos um destino, e esse destino ele é imutável, as ideias de políticas públicas apontam em que direção a realidade existe de uma forma e ela pode vir a ser transformada. Então, as políticas públicas têm por objetivo interferir na realidade. As políticas públicas, elas podem interferir no sentido de dar continuidade ao estado de coisas existentes, ou então transformar esse estado de coisas. Quando ela dá continuidade, ela tem um caráter conservador e privilegia as classes mais poderosas na sociedade, nós vamos chamar essas políticas públicas de ortodoxas. Isso significa que quando elas são implementadas, elas produzem exclusão, miséria, desemprego e todas as suas consequências. Vamos chamar de políticas públicas heterodoxas aquelas que têm caráter de inclusão, que significam, por sua vez, que ela vai entender que o combate à pobreza, ela se refere a direitos humanos. A pobreza é contra os direitos humanos, portanto, um país ele necessita combater de forma constante, de forma permanente, a pobreza e a miséria. Então, políticas públicas que venham a incluir largos contingentes da população para a cidadania são chamadas políticas públicas heterodoxas. Nós vimos, por exemplo, na Argentina, durante o governo Menem, a adoção de políticas ortodoxas e elas levaram milhões de pessoas à miséria e à pobreza. Vamos lembrar, a Argentina é um país que historicamente composto de classe média e muitos milhões de pessoas desabaram na pobreza e na miséria. Lá onde havia uma consciência política muito grande, isso gerou uma revolta imensa. Então, políticas que venham a excluir vão gerar uma série de desigualdades. Nós temos na América Latina um continente historicamente que tem a seguinte característica: a exclusão. E nos últimos tempos históricos mais recentes, nós estamos verificando a implementação de políticas públicas no sentido de inclusão de largos contingentes da população. Eu estava ouvindo a fala da professora Solange, lendo artigos da Constituição sobre a obrigação do Estado. E ouvi a plateia aqui, em coro, que a vida não mudou, que não está havendo diferença. Eu gostaria de perguntar o seguinte a todos de novo. Nós tivemos nos últimos anos a implementação de políticas públicas sociais, como por exemplo o Bolsa Família. O Bolsa Família ele faz com que 13 milhões de famílias passem a ter acesso ao mínimo de serviços e vínculo ao Estado. O Estado brasileiro, que historicamente ignorava essa população, ele, mesmo que minimamente, passou a considerá-la. O que significa que eu teria 60 milhões de razão, 28 milhões de pobres e 32 milhões que ascenderam à classe média, para dizer do que é e como sou favorável à adoção de políticas públicas, uma vez que esse contingente da população estava simplesmente relegado ao abandono e ao esquecimento das oligarquias brasileiras. Quando essas políticas foram adotadas, elas têm um caráter de redistribuição de renda. Mesmo entre vocês aqui, alguns talvez sejam beneficiários dessas políticas na área de educação. Por exemplo, o ProUni. O ProUni, que constitui um programa de bolsas de pelo menos 700 mil que foram incluídos no ensino universitário. Isso quer dizer que no país nós tivemos filhos de camponeses, filhos de pedreiros e de empregadas domésticas, entre outros, que passaram a ter acesso ao ensino universitário. Então, se nós dissermos de forma talvez espontânea, mas não reflexiva,
de que não houve diferença nenhuma num processo recente, nós estaremos simplesmente ignorando a adoção desses programas. E entender também, se a pobreza é contra os direitos humanos, vamos verificar que a postura de tomar a pobreza como fazendo parte da paisagem e, portanto, não podemos fazer nada, como se a pobreza fosse uma situação da natureza e contra ela não podemos intervir. Ao contrário, se entendermos que a pobreza é uma produção humana e, portanto, a distribuição de renda ela pode ser produzida via a implementação de políticas públicas, nós vamos entender que essa situação ela pode ser modificada. E essa modificação, portanto, ela tem um caráter de permanência, não são políticas tópicas isoladas em um determinado momento, mas sim a implementação constante dessas medidas. Se nós dissermos, por exemplo, que a economia ela tem e ela se ramifica, ela se capilariza, ou seja, grandes contingentes da população passam a ter acesso aos bens mínimos da existência, isso significa que a nossa liberdade aumenta. Existe o conceito liberal de liberdade, que é confundido como propriedade, e esse conceito liberal diz: a minha liberdade acaba quando começa do outro. Só que esse conceito confunde liberdade e propriedade. A nossa liberdade, ao contrário, ela se amplia quando o outro tem liberdade. Porque se o outro é pobre ou miserável e eu ficar insensível a isso, isso vai significar que eu vou estar sustentando esse estado de coisas. Muito provavelmente porque talvez eu até me beneficie disso. O que quer dizer que a pobreza e a miséria ela é usufruída pelas classes dominantes, que historicamente se privilegiaram disso, até há poucos séculos com o regime de escravidão. Quando se fala que pessoas vindas dos estratos mais baixos da sociedade passam a utilizar aviões para se transportarem para suas regiões de origem, muitas vezes uma pessoa mais reacionária, ela diz: puxa, agora esse tipo de gente está frequentando o aeroporto, é só eu que vim aqui, agora essa gente também, esse pessoal não chega bem. O que eles estão fazendo aqui que não é o lugar deles? Que eles deviam estar lá na senzala. Quer dizer, esse tipo de preconceito que é histórico das nossas classes dominantes e que elas devem se educar no processo democrático de entender que as parcelas da população excluídas, isso é uma violência contra os direitos humanos, portanto lutar contra isso significa lutar pela adoção de uma democracia política, mas uma democracia sobretudo social. Se nós verificarmos de forma bastante clara a adoção de políticas públicas na área da educação, vamos fazer uma diferenciação, por exemplo, na política pública ortodoxa e de uma outra heterodoxa. Um exemplo de uma ortodoxa. Nós temos em São Paulo, por exemplo, a adoção de uma política que produz a aprovação automática. Apesar de ela ser chamada de processo continuado de avaliação, na prática ela se reveste de um caráter de promoção automática. Qual seria o objetivo disso e por que é desse modo organizado? Primeiro, essas políticas elas são financiadas em parte pelo Banco Mundial. O Banco Mundial ele exige como contrapartida um nível de aprovação muito próximo ou que seja de 100%. Esses 100% de aprovação garantiam, entre aspas, a eficácia da adoção desse sistema. Ele é eficiente porque aprova em massa. Mas a realidade é bem outra. Uma vez que essas políticas orientadas pelo Banco Mundial, elas fazem com que nós tenhamos uma qualidade de educação reduzida, nós poderíamos entender por que esse tipo de política é adotada. Quer dizer, será que esses países que controlam o caixa do Banco Mundial não estariam financiando, no final das contas, o nosso atraso científico e tecnológico com a adoção dessas medidas?
O que quer dizer, se nós temos uma educação, uma ciência de má qualidade, não poderemos produzir ciência e tecnologia. E aí ficaremos dependentes para comprar a deles. Ora, então podemos entender que a adoção dessa política é uma política de submissão aos interesses internacionais e esquecendo a obrigação do país, que a professora Solange observou que existe na orientação do Estado no sentido de se comprometer com essas políticas. Agora vamos falar de uma política pública heterodoxa. Ora, se aquela que nos referimos, a ortodoxa, ela reproduz a ideia de que o ensino ele vai se manter de má qualidade, observe, de má qualidade para as classes pobres, porque se faz um fosso e uma separação, o ensino de alta qualidade para as classes mais poderosas, ou seja, educação de qualidade de um lado e sem qualidade de outro. Agora vamos a uma política pública heterodoxa. Vamos lembrar, por exemplo, da inclusão digital. Se nós pensarmos na utilização de um computador por aluno, que haja banda larga nas escolas ou em todos os lugares de adensamento populacional, nós vamos entender que esse fosso digital ele possa ser combatido. O que significa, entre outras coisas, que a oportunidade de emprego e de trabalho, ela pode vir a se efetivar. Porque não adianta enunciar a existência de direitos se eles não possam ser viabilizados. O que significa, entre outras coisas, que isto se constitui também como um direito e não como um favor que o Estado venha a fazer. Tudo que o Estado venha a fazer no sentido da adoção e da promoção da distribuição de renda é obrigação dele. Quando ele ignora essas suas obrigações, ele está indo contra a cidadania e contra os direitos humanos. Para finalizar, se nós pensarmos que todos esses precedentes, a questão econômica, política, de distribuição de renda, deve ser feita, aí sim nós podemos viabilizar recursos para investimento nas áreas de arte e cultura, o refinamento do espírito humano. Nós só teremos acesso a isso quando atacarmos de frente a desigualdade. Nós temos pobreza porque existe desigualdade. É a desigualdade que produz a pobreza. Portanto, o combate sistemático à desigualdade fará do Brasil, sim, um país melhor. Obrigado.